Paz do Senhor, igreja. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês, mesmo que de forma distante e virtual. É muito bom podermos unidos, conectados em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, estarmos mais uma vez adorando, exaltando, glorificando ao nome dele. Amém? Eu gostaria de começar esse culto com um salmo bem conhecido, bastante conhecido, Salmo 23, apenas o verso 1 que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós olhamos o nosso cenário atual, crise econômica, crise política, crise em diversas áreas, da sociedade, parece que a frustração, e até mesmo a palavra abalar, talvez não cesse de passar pelo nosso coração. Tem uma canção da Nívia Soares que fala: nós não seremos abalados. E quando nós de fato olhamos para o Senhor e de fato o consideramos e cremos que Ele é o nosso pastor, o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que cuida do seu rebanho, certo que nada nos faltará. Porque se nós temos o Senhor como nosso pastor, se nós temos Deus como nossa única esperança e fonte de esperança, certamente nós não precisaremos de nada. Porque, de fato, o Senhor é tudo o que nós precisamos. O Senhor é tudo que você precisa em dias nebulosos, em dias de turbulência. O bom pastor é tudo que você precisa. Então, não se deixe levar pelo caos, não se deixe levar pelas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Se você tem o Senhor como o seu bom pastor, creia que nada vos faltará. Amém? Convido você a fechar os seus olhos por um instante. Vamos orar ao Senhor Jesus. Bondoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ajude a entender que o Senhor é o nosso bom pastor. E tendo o Senhor como nosso pastor, o bom pastor, o pastor supremo, Senhor, nós certamente nada nos faltará. A nossa esperança, a nossa alegria de vida, a nossa perspectiva e expectativa de vida estão firmadas na rocha que é Cristo Jesus, o bom pastor, o pastor que conduz as suas ovelhas. E Deus, isso traz refrigério aos nossos corações em dias tão difíceis, ó Pai, como este que nós estamos vivendo. Que o Teu Espírito Santo ministre isto a cada coração e que traga alento, que traga paz, Pai, tranquilidade, paz. Deus, que sabemos que até o pastor conduzia as suas ovelhas às terras verdejantes, certamente passaram por vales, certamente passaram por momentos de alta periculosidade, mas nós cremos que o Senhor, o nosso bom pastor, nos conduzirá aos pastos verdejantes e que a nossa fé e que a nossa esperança esteja firmada em Cristo Jesus, na certeza de que nada nos faltará. Obrigado, Senhor Jesus. Amém e amém. E vamos continuar adorando ao nosso Deus soberano, ao Supremo Pastor, ao bom pastor que cuida das suas ovelhas. Que nós louvemos a soberania de Deus. Como eu disse, embora nós estejamos passando por esse momento de crises em várias esferas da sociedade, crise na saúde, crise na política, financeira, Deus ele continua, com as suas mãos poderosas, cuidando, governando, porque Ele é soberano. Amém? Vamos louvar essa canção, exaltando a soberania do nosso Deus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto.
Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mais uma vez, tu és soberano. Mesmo diante da nossa pequenez, Ele se revela a nós. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. glória a Deus, mesmo Deus sendo tão grande, tão soberano, Ele se importa comigo e também se importa com você. Ele se importa com a sua criação. Então, como o salmo que nós lemos no início desse culto, o Senhor, o bom pastor que cuida das ovelhas, esse Deus soberano, Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua família, tem cuidado da sua história. Então não cesse de engrandecer, de adorar esse Deus tão grande que demonstrou esse amor grande na cruz do Calvário, enviando o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer, para que eu e você tivéssemos vida nele. Amém? Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou no seu sofrer participar.
seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Impressionante esse amor que nos atrai constantemente, que nos atrai diariamente à cruz de Cristo. É este amor que revela a graça, a misericórdia do bondoso Deus, do supremo pastor, do bom pastor que cuida das suas ovelhas. E agora nós vamos louvar a nossa última canção, uma canção bastante conhecida também, Atos 2. Este amor revelado na cruz do Calvário, através da pessoa bendita de Cristo Jesus, ela impulsiona a igreja. Porque Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Então acontece o Pentecoste. A igreja foi envolvida e capacitada pelo próprio Deus para cumprir a missão, para anunciar, para impactar vidas, para transformar vidas. Eu e você, a igreja de Cristo Jesus, fomos capacitados, dotados por esse Espírito para fazer a diferença, para fazer e cumprir a missão que Cristo designou a cada um. E nós vamos cantar isso nessa noite. Que nós sejamos, que você aí na sua casa seja cheio, seja impactado por Espírito Santo de Deus. Que Ele te impulsione, que Ele te capacite ainda mais
a anunciar, a proclamar as verdades do Evangelho. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche mesmo. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Incendeia, Pai, a Tua igreja, Senhor. Sejamos incendiados pelo Teu Espírito Santo.
para cumprir, ó Pai, a missão designada à tua igreja. Nos enche, Pai, incendeia os nossos corações, que nossos corações queimem, ó Pai, pela sua missão, queimem, ó Pai, em anunciar o teu evangelho. Enche-nos, ó Pai, enche-nos com teu Espírito Santo, para sermos testemunhas de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Te damos glória e honra, Jesus. Somente o Senhor é digno de receber toda honra, glória e louvor. Amém. Que o Espírito Santo possa ministrar fortemente através das canções na sua vida. Que você engrandeça mesmo a soberania do nosso Deus. Que você seja todo dia atraído pela cruz de Cristo Jesus, quebrantado por este amor tão grande demonstrado na cruz do Calvário. Que você também seja impactado, incendiado pelo Espírito Santo para anunciar as boas novas do Evangelho, para você ser testemunha de Cristo Jesus. Aonde você estiver, aonde Jesus tem te colocado, você possa testificar sobre a pessoa bendita do nosso Deus. Amém? Aí na sua casa eu convido você neste momento a abrir no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 5, versos 1 ao 6. Lucas, capítulo 5, verso 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Até aqui. Amém? Vamos orar mais uma vez a Jesus? Obrigado, Jesus, por este momento de louvor, de adoração ao teu santo nome, engrandecendo o nosso Deus, bendizendo ao nosso Deus. Muito obrigado. Obrigado por este momento. E Deus, nós também gostaríamos, ó Pai, que o Senhor derramasse sabedoria, nos enchesse com o teu Espírito, ó Pai, para que nós pudéssemos entender, ó Pai, a tua palavra nessa noite. Fala com cada vida, fala com cada um, Pai, que está assistindo, e aqueles que irão assistir esse vídeo, este culto, que também seja impactado, Pai, pelo poder da tua palavra. Nos use, Pai, com graça e misericórdia nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Nós estamos diante de um texto bem conhecido, né? A primeira grande pesca, a pesca maravilhosa. E dentre os evangelhos, né, Mateus, Marcos, João e Lucas, Lucas é que detalha, né, que traz mais riqueza, né, a essa história, essa narrativa. Ele coloca, né, detalhe por detalhe, Lucas como um grande detalhista, né?
ele traz detalhes que nos outros evangelhos, né, não estão. E é bem interessante. Mas nós não está apenas voltado, né, essa narrativa, não está apenas voltado à pesca maravilhosa. Nós vamos ver nessa noite, né, o que está também, não o que está por trás da pesca maravilhosa, mas os elementos que saltam desse texto, né, e eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações nessa noite. Né? E quando você olha para esse texto, olhando do capítulo 5, do 1 ao 6, nós vemos que nos 3 primeiros versículos, Jesus ele está direcionando, né, a sua fala, os seus ensinamentos, ou direcionando a sua atenção à multidão que o cercava. Né? Você vê no verso 1, né, que certo dia Jesus estava na praia do Lago da Galileia e uma multidão se apertava, outras versões falam o comprimia, né, o apertava, estavam ali, né, em volta de Jesus, né, o pressionando. E algo interessante dessa multidão, que elas queriam ouvir a palavra de Deus. Né, talvez ali, quando a gente olha para o final do capítulo 4, Jesus já havia ali curado pessoas, expulsado demônios, né, inclusive, né, a sogra de Pedro, né, curou ela de uma febre. Então as pessoas já estavam ali tendo conhecimento, né, da pessoa de Cristo Jesus. Né, talvez até mesmo diante das afirmações de quando Jesus estava expulsando ali os demônios gritavam: "Este é o Filho de Deus". Então as pessoas começaram então ali a ventilar, né, o nome de Jesus entre as aldeias, entre as cidades. Então, por isso que a gente vê aqui no início do capítulo 1, no capítulo 5, verso 1, uma multidão, né, cercando Cristo Jesus. E essa multidão, então, ela tinha uma sede por algo, ela queria ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem de Deus. Então, dos versículos 1 ao 3, nós vemos Jesus direcionando os seus ensinamentos, direcionando, né, sua atenção a essa multidão que o seguia. Né, Jesus, então, ali pede uns dos barcos emprestados daqueles pescadores e começa, então, a ensinar. Nós vemos do verso 3 em diante até o verso 11, a gente leu até apenas o verso 6, mas essa perícope vai até o verso 11, nós vemos que o diálogo agora muda, né? Já não é mais geral, né, para a multidão. Agora é algo voltado mais particularmente com Pedro. Né? Nós vemos que Pedro também estava naquele barco. Nós vamos falar um pouco como é crer e viver sob as palavras de Jesus. Veja que Pedro ele está naquele barco. Pedro já havia experimentado essa graça de poder estar perto de Cristo Jesus quando ele foi até a casa, né, da sogra de Pedro e curou a sogra dele. Talvez Pedro também tenha experimentado, né, essa experiência de ver de perto Jesus curando, né, os enfermos, outros enfermos, curando as doenças das pessoas e também, né, expulsando demônios das pessoas. Pedro já tinha uma certa experiência, Pedro já tinha uma vivência, Pedro já tinha esse contato com Cristo Jesus. Já havia visto milagres, né? Essa questão dos próprios demônios gritarem que Cristo era o Filho de Deus. Pedro já havia vivenciado isso. E Pedro agora está num outro cenário. Né? Vindo de uma noite frustrada, né, de trabalho, uma jornada duríssima, de noite adentro, tentando pescar, não pescaram nada. Quando Jesus chega à praia, os pescadores estão lá lavando as suas redes, e isso era um sinal de que já estavam encerrando, né, o expediente de trabalho, né, para que no próximo dia eles pudessem pegar as suas redes, né, já limpas, todas organizadas, né, e voltar para o mar para pescar, para trabalhar. Então, quando Jesus chega lá, os homens estão lavando as suas redes, cansados, frustrados de uma jornada de trabalho árdua.
E eles param, né, para ouvir Jesus. Pedro está no mesmo barco que Jesus, né, está utilizando como púlpito para falar e ensinar aquelas pessoas. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus, ele nos dá momentos, ele nos dá oportunidades de nós ouvirmos a sua voz, de nós ouvirmos os seus ensinamentos, de nós ouvirmos e estarmos na sua presença. Pense pelo lado de Pedro, pela ótica de Pedro. Uma noite cansada. Ele apresentou tudo aquilo que Cristo já havia feito, os milagres. Curou pessoas, curou a sua sogra. Mas ele estava cansado de uma jornada de trabalho. Né? Não havia pescado nada. Estava já preparando, guardando as suas coisas, arrumando as suas coisas para descansar e voltar à noite para, quem sabe, tentar mais uma vez buscar o seu sustento. Mas ele está lá, aos pés de Jesus. Mesmo que de forma não consciente, vamos dizer assim, mas ele está lá, porque ele era o dono do barco em que Jesus estava. E olhando pela ótica de Pedro, olha que privilégio Pedro teve de estar aos pés do Mestre, ouvindo do próprio Jesus sobre o reino, sobre a mensagem de Deus, que era isso que Jesus estava falando. Nós precisamos estar atentos para estes momentos peculiares, para estes momentos em que Jesus nos prepara, mesmo que de forma inconsciente, mas para ouvirmos a voz dele, para ouvirmos sobre ele, para ouvirmos sobre o próprio Deus, para desfrutarmos da presença dele. Como eu disse, Pedro estava vindo de uma noite dura de trabalho. Uma noite que não rendeu nada. Literalmente, aquele dito popular, né, o mar não estava para peixe. Eles não pegaram nada. Nada. A noite inteira. E não pegaram nada. Cansado, Pedro estava lá, ouvindo as palavras de Jesus. Desfrutando, mesmo que de maneira inconsciente, a presença de Jesus. E é claro que, quando olhamos para esse texto, nós vamos ver que é um texto progressivo, como eu disse. Nos primeiros versos, Jesus está tratando diretamente com a multidão, no aspecto geral, e depois Jesus vem para o particular. É gradativo, até atingir o clímax, né, do texto. Mas veja que Pedro, ele está ali, né, ouvindo a palavra de Jesus. Mas talvez não a vivendo e também não crendo nessas palavras. E a partir do verso 3 é interessante porque Jesus, ele diz assim, no verso 4. Quando Jesus então acabou de falar à multidão, de se direcionar à multidão, agora ele vira para Simão, que estava no mesmo barco que ele, e diz: leve o barco para um lugar onde a água é mais funda. E lance ou jogue as suas redes. Veja que neste momento, Pedro, ele está no momento em que ele fala assim: poxa, eu sou um pescador. Passamos a noite inteira tentando pescar e nada pegamos. E se eles estavam pescando à noite, porque talvez a noite fosse o momento mais apropriado, né, para se pescar. E quando ele se depara com essas palavras de Jesus, leve o barco onde a água é mais funda, e lance as suas redes. Talvez ele se sentiu ali confrontado. Por um instante. Se sentiu confrontado. Por quê? Porque ele era experiente naquela área.
Ele que passou a madrugada toda, a noite toda, tentando pescar e nada conseguiu. Então vem Jesus e simplesmente lança essas palavras para Pedro. Lance as redes ao mar. E quando eu olho para essa palavra, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para esse versículo, eu começo a me perguntar: quantas vezes eu silenciei a voz de Cristo Jesus no meu coração? E por que eu digo isso? Porque talvez ali Pedro pudesse, e ele fez, na verdade, no verso seguinte falando, respondendo Jesus: mas Senhor, mestre, nós trabalhamos aqui a noite inteira e nada pegamos. Quantas vezes eu e você tentamos silenciar a voz de Cristo Jesus no nosso coração, dizendo: Senhor, mas eu já tentei. Senhor, mas eu sei. Senhor, eu já fiz isso, eu já tentei isso. Quantas vezes nós tentamos silenciar a voz, quantas vezes nós tentamos silenciar a palavra de Jesus com as nossas expectativas terrenas, com a nossa perspectiva de vida terrena e limitada. Quantas vezes você ouviu a voz de Cristo Jesus? Quantas vezes você ouviu a palavra de Jesus, mas se deixou levar pelo seu achismo, se deixou levar pela tradição, muitas vezes, se deixou levar pela sua experiência de vida? Pedro poderia falar para Jesus, Senhor, eu não vou lançar as redes porque a gente passou a noite toda aqui nesse lago, nesse mesmo lago, e não pegamos nada. A diferença que está de quem disse, de quem lançou a palavra. Quem lançou a palavra para Pedro foi Jesus. Esta é a diferença. É isso que rege as nossas vidas. É quem está falando. Cristo Jesus. Não é sobre o que eu acho, não é sobre aquilo que eu imponho sobre a minha vida. Não é na minha base de vida ou experiência, mas é aquilo que a palavra diz, é aquilo que o próprio Cristo diz, é a revelação escrita do próprio Deus diz sobre mim e sobre você. É sobre esta palavra que nós devemos andar. É sobre isto que nós devemos crer e viver. Não apenas crer ou acreditar e não viver. Não tem como a gente crer e não viver. Se cremos, nós vivemos sobre a palavra de Cristo Jesus. E foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Quando ele creu, naquelas palavras, e quando nós olhamos o final do capítulo 4, essas experiências que Pedro teve com Cristo Jesus, vendo a sogra dele ser curada, vendo pessoas sendo curadas das suas enfermidades, vendo pessoas sendo libertas, ele responde para Jesus: mas sobre a sua palavra eu vou lançar as redes. E este mas faz todo sentido. Faz total diferença no texto. Porque por um momento Pedro responde a Jesus dizendo como um bom pescador que ele era. Fala: Senhor, nós trabalhamos aqui a noite inteira e não pegamos nada. Mas sobre a sua palavra eu vou lançar as redes. Eu vou te obedecer. Não basta nós apenas lermos a palavra de Jesus. Não basta apenas nós escutarmos. Nós precisamos crer e viver sob a palavra de Jesus. E isso faz total diferença para as nossas vidas. Porque já não andamos mais numa ótica terrena, já olhamos mais pela nossa visão limitada que nós temos da vida, mas agora nós somos direcionados pelas palavras de Cristo Jesus, daquele que preparou o caminho
e que está preparando morada para nós no céu. É agora sobre essa perspectiva, agora sobre a ótica do Evangelho que nós devemos andar. Não é sobre os nossos achismos. Não é aquilo que eu considero bom para mim. O Evangelho nos confronta. O Evangelho nos tira da nossa zona de conforto. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Cristo. E nós devemos andar e viver e crer nas palavras de Cristo Jesus. Porque a partir do momento que Pedro creu e viveu as palavras de Cristo Jesus, ele experimentou o milagre da pesca maravilhosa. Sobre a sua palavra, Jesus. Outra versão fala que só porque és tu que está falando. Só porque é você, o Filho de Deus, o unigênito, o Messias, aquele que liberta, aquele que cura, que transforma vidas, eu vou lhe obedecer. E assim ele lançou as redes. E vocês já sabem, o verso 6 diz que havia tanto peixe que as redes estavam se rompendo. A partir do momento que nós andamos sob a palavra de Cristo Jesus, nós somos surpreendidos. Nós somos surpreendidos de tal maneira que a gente é incapaz de racionalmente dizer o que está acontecendo. Tem uma canção bem antiga, né? Não lembro agora quem que é a cantora, mas fala que ele vai além da medicina. Ele vai além de tudo aquilo que a gente acha que conhece. Ele vai além de tudo aquilo que nós podemos sentir, tocar, ouvir, ver com os nossos olhos. Ele vai além, muito além. Nós não conseguimos colocar Jesus, Deus, dentro de uma caixinha. Não, ele vai muito além. E ele trabalha de N formas para que eu e você sejamos surpreendidos. Nós devemos viver sobre a sua palavra. Não mais sobre aquilo que eu acho, mas sobre a palavra lançada de Cristo Jesus. E quando nós andamos pela palavra, quando nós andamos pela palavra de Cristo Jesus, nós somos surpreendidos. Aquilo que era inesperado pode acontecer. Talvez onde já não haja mais esperança, pode tornar a haver esperança. Aonde já não há mais saída, pode ter saída. Eu não sei em que momento, ou qual momento você está passando hoje, como você vai estar assistindo esse culto. Eu não sei como vai estar a sua vida. Não sei se você vai estar frustrado de um dia intenso de trabalho ou de uma vida de labuta, cansado das demandas que nós temos diariamente. Mas aproveite o momento que Jesus está te dando de ouvir a palavra dele, de ouvir sobre ele. E apenas não ouça, creia e viva sobre as palavras de Cristo Jesus. Eu tenho certeza que a sua vida será transformada, que a sua vida será renovada, assim como foi a de Pedro. Cansado, frustrado. Ele estava ali agora aos pés de Cristo Jesus, experimentando o milagre da pesca maravilhosa. Momento ímpar na sua vida. Ele ouviu a palavra de Jesus e viveu, obedeceu as palavras, mesmo indo contra a lógica da sua experiência pessoal, da sua experiência profissional. Ele simplesmente resolveu obedecer. E quando nós obedecemos, então nós somos surpreendidos. E nessa noite eu deixo essa pergunta para você. O que você prefere? Andar sobre a sua perspectiva de vida, uma ótica limitada, né, dessa vida terrena, ou viver sobre a luz da palavra de Jesus Cristo? Qual você escolhe?
Porque quando nós olhamos, decidimos andar sob a palavra de Cristo Jesus, nós então estamos dizendo que nós confiamos nele. Pedro, quando ele estava diante de Jesus e diante dessa situação, né, que ele acabara de experimentar, de uma noite, né, de trabalho, sem pescar nada, Jesus fala para ele lançar as redes novamente. Pedro está falando para ele: ok, Jesus, eu confio na sua palavra. Eu e você, será que nós estamos tendo confiança nas palavras de Jesus? De que quando ele fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Será que de fato nós estamos nos prostrando e confiando nas palavras de Cristo Jesus? Ou no salmo que nós abrimos o culto nessa noite, Salmo 23, quando nós olhamos e falamos que Jesus, que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará, de nada nós teremos falta. Será que é isso que tem acontecido na minha e na sua vida? Será que nós temos andado sob a palavra de Cristo Jesus? Será que nós temos confiado plenamente na palavra de Cristo Jesus? Ou apenas estamos ouvindo e não estamos a vivendo? Como eu disse, não tem como a gente crer e não praticar. O Evangelho, isso é impossível, não tem como você separar as duas coisas. Nós cremos e por isso nós vivemos a palavra. Foi assim na vida de Pedro. Ele confiou em Jesus. Ele confiou na sua palavra. E Jesus o surpreende, então, com aquela pesca maravilhosa. Mas esse diálogo, essa narrativa não acaba na pesca. Nós vemos que Pedro, então, ele reconhece e fala: Senhor, afasta-se de mim porque eu sou pecador. A pesca maravilhosa, na verdade, ela fala sobre o chamado de Pedro. Como eu disse, Lucas, ele narra, né, com detalhes, com riquezas, essa história. Mas nós vemos no verso 10 e 11 Jesus falando assim: Pedro, agora você não será mais pescador de peixes, mas você agora será um pescador de homens. E quando nós confiamos em Cristo Jesus, nós vivemos o versículo 11. Se você acompanhar comigo aí na sua casa, o versículo 11 diz assim: eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Quando nós cremos e vivemos sob a palavra de Cristo Jesus, vale a pena deixar tudo para segui-lo. Porque de fato, quando nós deixamos tudo para seguir, nós vivemos o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor irá suprir tudo aquilo que é necessário. Porque o mais necessário eu já tenho, que é o Senhor na minha vida. Amados, como eu disse, eu não sei em que momento você vai estar ouvindo essa mensagem. Eu não sei como você vai estar quando você estiver assistindo esse culto. Mas o que é que tem te impedido de confiar em Jesus? O que é que tem impedido você de ser surpreendido? O que é que tem te impedido de você deixar tudo e seguir Cristo Jesus? O que é que tem silenciado as palavras do Mestre no seu coração? O que é que tem te impedido de viver as maravilhas de estar na presença de Cristo Jesus? De experimentar a pesca maravilhosa, de ser restaurado o seu vigor, de ter uma vida renovada, de ter uma família renovada, de ter uma família abençoada, de ter um emprego abençoado, de ter relacionamentos
abençoados. O que é que tem te impedido de ter uma vida de discípulo de Cristo Jesus? O que é que tem te impedido nessa noite de você deixar tudo e seguir Cristo Jesus? Quais são as vozes que têm atrapalhado você ouvir a voz do nosso Mestre? O que é que tem te impedido de crer e viver sob a palavra de Cristo Jesus? Que o Espírito Santo possa te ajudar a meditar nessa palavra e ver quais são as ações que você precisa ter, que eu preciso ter, para ouvir a voz, para ouvir as palavras de Cristo Jesus e obedecer, assim como foi na vida de Pedro. Ele ouviu a mensagem, creu nas palavras de Cristo Jesus, porque ele sabia quem era Cristo Jesus. Eu e você sabemos quem é Cristo Jesus, o Messias, o Filho unigênito do Pai. O que é que nos tem impedido de crer e viver sob as palavras de Cristo Jesus? Porque a partir do momento que nós vivemos e cremos na palavra de Cristo Jesus, nós somos surpreendidos. Nós somos ali encontrados por Cristo Jesus. E Ele nos chama a deixar tudo para o Senhor. O que é que tem te impedido de desfrutar desse relacionamento? O que é que tem impedido você de crer e viver sob a palavra de Cristo Jesus? Feche seus olhos aí na sua casa. Vamos orar mais uma vez ao Senhor Jesus. E nessa oração, você vai pedir auxílio, vai pedir ajuda ao Espírito Santo, a Cristo Jesus. Se há situações na sua vida que estão te impedindo de viver as maravilhas da palavra, de viver as maravilhas desse relacionamento com Cristo Jesus, que nessa noite Ele possa te encontrar e que Ele possa silenciar essas vozes para que você ouça nitidamente a voz do Mestre, a voz do Cristo Jesus, te chamando para viver um relacionamento genuíno com Ele. Para que você possa experimentar grandiosamente, viver grandes coisas na presença dEle. Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, orando ao Senhor, abrindo nosso coração ao Senhor, para que o Senhor nos ajude, mesmo cansado, Deus, das nossas atribuições, das demandas, ó Pai, que nós temos, Deus, a nossa agenda semanal, nós possamos, ó Pai, ter a alegria de estar na Tua presença. Que o Senhor nos proporcione momentos, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos a Tua palavra, para sermos ensinados. Senhor, não nos deixe andar sobre a minha perspectiva de vida terrena, sobre o meu achismo, sobre as minhas experiências terrenas, pessoais. Mas que eu possa viver, ó Pai, sob a Tua palavra, a palavra de Cristo Jesus, o autor e consumador da vida. Do Senhor que conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Senhor, não me deixe andar sozinho. Não me deixe andar pelas minhas convicções. Mas que a minha vida agora seja pautada, que a minha vida agora seja direcionada e orientada pelas Tuas palavras, pelas Escrituras sagradas. Porque é assim, Jesus. Eu confiarei em Ti. Porque a partir do momento que eu vivo sob as Tuas palavras, eu estou confiando naquilo que o Senhor está dizendo.
E os teus planos são bem melhores e maiores que os meus, que os nossos. Então nos ajude a andar sobre a sua palavra, Senhor. Nos ajude a andar sobre a sua palavra, Cristo Jesus. Sobre aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Sobre aquilo que o Senhor tem soprado nos nossos corações. Ajuda-nos. Espírito Santo de Deus, eu rogo ao Senhor para que o Senhor nos ajude a andar sobre a sua palavra. Ah, Senhor Jesus, nos ajude a confiar plenamente no Senhor. Assim como Pedro, ao ouvir as suas palavras de lançar a rede ao mar, ele ouviu e obedeceu. E viveu uma grande experiência com o Senhor. Que seja assim comigo e com a sua igreja. Que nós possamos ouvir, ó Pai, crer na sua palavra e viver a sua palavra. Que eu creio que grandes coisas o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Deus, silencie todas as vozes que são contrárias à voz de Cristo Jesus, para que nós possamos ouvir nitidamente a voz do nosso Mestre. E ouvindo a voz do nosso Mestre, confiando em nosso Mestre, deixaremos tudo para segui-lo, porque valerá a pena. Muito obrigado, Jesus. E Deus, que diariamente, Pai, o Senhor nos proporcione momentos para ouvirmos a sua voz e andarmos sob a sua palavra. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, que essa palavra possa continuar queimando no seu coração. Que você confie em Cristo Jesus. E se você tem dificuldade em crer plenamente, completamente, peça ajuda ao Espírito Santo. Infelizmente a gente tem esse negócio de confiar desconfiando. Mas será que é isso mesmo? Mas Jesus, será que eu devo lançar as redes? Viva sob as palavras de Cristo Jesus. Eu tenho certeza que você será surpreendido. Amém? Estamos chegando ao final de mais um culto. Desejamos a vocês uma semana abençoada, que você seja guardado pelo Espírito Santo de Deus. Continue se cuidando, Você que pode ficar em casa, fique em casa, evite aglomerações. E você que necessita sair a trabalhar, tome todos os devidos cuidados, usando máscara, álcool em gel, evitando aglomerações. Nós estamos vendo aí que nós estamos num dos piores momentos da pandemia. Essa segunda onda veio, e muitas pessoas estão perdendo a sua vida, pessoas com dificuldades até mesmo de encontrar leitos para fazer um tratamento digno, todo o protocolo correto. Então, além de a gente lidar com essa doença, temos também a crise na saúde, a falta de leitos, falta também de mão de obra, falta de enfermeiros, técnicos, médicos para tamanha demanda. Então a gente precisa vigiar, a gente precisa mesmo estar se cuidando, Se cuidem, gente. A gente fala isso com todo amor, com todo carinho. É lógico que a gente queria estar aqui, cultuando juntamente com vocês, vendo cada um de vocês, cumprimentando cada um de vocês, mas no momento não é possível. Então a gente precisa prezar pela saúde física do povo de Deus. Então se cuidem. A gente está evitando de abrir a igreja para realizarmos nossos cultos, justamente para que não haja exposição. Então evite de ficar saindo sem necessidade, visitando pessoas sem necessidade. Vamos vigiar. Acho que a palavra neste momento é vigiar. Vamos orar ao Senhor para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Ele dê força aos trabalhadores que estão lidando diretamente com a linha de frente, seja na área da saúde, seja em qual for a outra área,
né, que Jesus possa ali fortalecer e guardar também, porque essas pessoas também têm famílias, então a gente precisa, né, orar ao Senhor para que Deus tenha misericórdia de nós e também destas pessoas. Amém? Convido você a fechar mais uma vez os olhos. Vamos orar ao Senhor Jesus. E nessa oração, apresente aqueles que você conhece que estão passando por esse momento difícil. Eu acho que a gente nunca viu num momento como este, né, pessoas próximas de nós, conhecidos, familiares, amigos, colegas de trabalho, né, que perdeu alguém ou que está enfrentando, né, esta enfermidade. Nós vamos orar ao Senhor Jesus. Apresente essas vidas, as famílias dessas pessoas nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele tenha misericórdia, para que Ele cuide, né, e continue cuidando da sua igreja, continue cuidando do seu povo. Vamos orar ao Senhor Jesus, para que Ele intervenha com a sua mão forte, com as suas poderosas mãos, né, na nossa nação, no nosso estado, no nosso município, né, que haja misericórdia do Senhor Jesus. E que a igreja se levante nesse momento, né, que nós sejamos relevantes para essas pessoas, que nós sejamos relevantes no momento de caos. Jesus nos chama para ser sal e luz dessa terra, não só em momentos bons, mas quando o caos está instaurado, né, nós precisamos refletir a glória de Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, oramos ao Senhor Jesus, ó Pai, intercedendo por essas vidas, Senhor Jesus, que estão com essa doença, que estão, Senhor Jesus, em leitos dos hospitais, muitos que estão nas macas esperando, ó Pai Senhor, leitos para um tratamento adequado, muitos, ó Pai Senhor Jesus, que nem sequer têm acesso, Pai, aos hospitais, à humanidade médica. Senhor, tenha misericórdia de nós, Deus. Que o Senhor fortaleça, Pai Senhor, todos os trabalhadores que estão na linha de frente, os médicos, toda Pai, a cadeia ali da área da saúde. Que o Senhor venha, Pai, revigorar as forças desses homens e mulheres que têm saído diariamente. E é claro, Pai, não falando apenas do aspecto da saúde, mas em todas as outras áreas, ó Pai Senhor, da sociedade. Pais e mães de famílias têm, Senhor, saído de suas casas, Deus, para trabalhar, para garantir o seu sustento. Que o Senhor os guarde também. Senhor, estenda suas mãos de poder e glória, Pai, sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Nos fortalecendo e nos encorajando, Pai, a viver, Senhor Jesus, mesmo em dias tão difíceis como estes, ó Pai. Que os nossos olhos, ó Pai Senhor, não se percam, que os nossos olhos não saiam da pessoa bendita de Cristo Jesus, que nós continuemos, Deus, andando, olhando para Cristo Jesus, pois nele reside a nossa fonte de esperança. Ele é a nossa esperança. Nos ajude, Senhor Deus. Cuida da sua igreja, cuida do seu povo, guarda os teus filhos, ó Pai, guarda a entrada, guarda a saída. Deus, livra de todo o mal, Senhor Deus. Senhor, nos concede uma semana de graça. Senhor, nos concede uma semana abençoada na sua presença, Senhor Jesus. Que nós possamos perceber e ver o Senhor, ó Pai, nos nossos dias, ó Pai, e glorificar ao Senhor por isso. Espírito Santo, nos enche, para que nós possamos ser, ó Pai, refúgio para pessoas que estão passando pelo luto, que estão passando, ó Pai, por este momento difícil, e que muitas vezes não tem aonde, ó Pai, se refugiar, que a sua igreja se levante como refúgio. Nos fortalece, Senhor. Nos encoraje, Senhor Jesus, para anunciar as boas novas, para trazer, Senhor Jesus, esperança aos desesperançados, para trazer alegria, Pai, aonde já não há mais alegria, para trazer alívio e refrigério aonde há somente dor, tristeza, lamentação. Que a sua igreja se levante, ó Pai, como luz, como sal da terra,
para fazer a diferença, para anunciar que nós temos um bom pastor, o supremo pastor, Cristo Jesus, e este que cuida das suas ovelhas. Que nós anunciemos a pessoa bendita de Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus reside a esperança que nós precisamos. Somente em Cristo Jesus reside a esperança em que o Brasil precisa. Somente em Cristo Jesus reside a esperança que o mundo precisa. Nós, como igreja, como representantes do reino, precisamos anunciar a pessoa bendita de Cristo Jesus. Nos cobre com a tua graça, Pai. Nos fortalece e também nos encoraja. No nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Todos digam amém. Que Deus os abençoe. Tenham uma semana de vitória no nome do Senhor Jesus. Se cuidem, vigiem e nos encontraremos em breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.